Sua palavra. Senhor querido, nós queremos que o Senhor fale conosco. Nós queremos que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração. Quanto ao tema, Senhor, que estamos tratando, Senhor, constranja o nosso coração para sermos teus discípulos. Amém. Senhor, queremos te seguir como um discípulo segue ao seu mestre. Ó Senhor, Amém. fala ao nosso coração. Aperfeiçoa-nos no nosso seguir a Ti. Sim. Aperfeiçoa-nos, Senhor, na nossa consagração a Ti. Sim. Aproxima-nos de Ti, Senhor. Sim. Ó Senhor querido, Amém. fala ao nosso coração. Fala. Nós te rogamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Bom, irmãos, então, esse tem sido o tema das sextas-feiras, os discípulos e o seu mestre. Sempre lembrando os irmãos de que entre aqueles que recebiam a Jesus, nós tínhamos os discípulos e as multidões. A grande massa eram as multidões e alguns poucos eram os discípulos. As multidões, elas vinham por conta das suas necessidades, se servirem do Senhor, se servirem dos poderes do Senhor. Mas os discípulos, eles vinham com o coração de servir ao Senhor, conhecer o Senhor. Eles entendiam que Jesus era mestre, um mestre diferente dos mestres judeus daquela época. Jesus ensinava de uma maneira muito prática, não só a doutrina, mas também porque ele levava os seus discípulos a andarem com ele. Então ele aperfeiçoava os discípulos no dia a dia, cada um no seu caráter, não é? Então não era só uma questão de frequentar uma escola, era uma questão de andar continuamente com o Senhor. Quando alguém quis seguir o Senhor, ele disse: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Aí o Senhor respondeu: então veja bem, porque os passarinhos têm ninhos, as raposas têm covis, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo: então, se você vem, então você vai andar comigo, e vai dormir aonde eu dormir, e vai comer onde eu comer, e vai ter o que eu vou ter. Não vai ser bolinho, não. Talvez eu não tenha onde dormir, e você vai ter que se acomodar num pedaço de chão. Então assim o Senhor ensinava os seus discípulos, não só dando aulas de doutrina, mas principalmente dando lições práticas de mansidão, humildade, amor, e ensinava a eles tudo o que ele era capaz de fazer. Ele curava e ele ensinava os discípulos a curar. Ele expulsava demônios, ele ensinava os discípulos a expulsar demônios. Ele pregava o Evangelho, anunciava as boas novas, ele ensinava os discípulos a pregar boas novas. Mas, tanto quanto ele ensinava a fazer, ou mais do que ele ensinava os discípulos a fazer, ele ensinava os discípulos a serem como ele é. Talvez esse seja o principal item do caráter do discipulado do Senhor. É levar os seus discípulos a serem, no seu caráter, como ele é. Amar como ele amava, ser manso como ele era, ser humilde como ele era, ser prestativo, gentil, dedicado aos outros como ele era. Então, essas coisas mais íntimas e mais profundas cabiam aos discípulos.
as multidões que serviam o Senhor e não necessariamente seguiam ao Senhor. Então, hoje a nossa atitude, como pessoas que apreciam o Senhor, que recebem a Jesus, a nossa atitude, o nosso coração, o nosso envolvimento com Jesus está em que nível? No nível das multidões que iam ao Senhor basicamente por causa das suas necessidades, ou no nível dos discípulos que iam ao Senhor porque queriam andar com o Senhor, aprender com o Senhor e por fim ser como o Senhor. Bom, é claro que na igreja o nosso propósito não é ensinar ninguém a ser multidão. Para ser multidão não precisa ensinar, basta ter um aperto que você sabe correr atrás de Jesus. Então nós estamos aqui para ensinar a ser discípulo. Amém. Né? E também para aprender, né? Eu estou aprendendo a ser discípulo, e no que eu tenho aprendido eu quero ajudar os irmãos a serem discípulos, né? Então o que nos interessa aqui é estarmos ao nível de discípulos, né? E não apenas no nível de multidão. Então vamos lá, vamos continuar. O discípulo de Jesus precisa saber quem é o seu mestre, quem é ele. Então nós vimos a primeira passagem, já falamos bastante, quando o Senhor acalma os ventos e acalma o mar e impede o barquinho de afundar, eles perguntam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aí eles continuam andando com o Senhor e tem uma segunda experiência com o Senhor, também numa situação de tormenta no lago de Genezaré. O barco mais uma vez está para afundar, só que dessa vez Jesus vem andando sobre as águas. E por fim, quando o Senhor novamente acalma o vento, acalma o mar, e Pedro, que quis caminhar sobre as águas, começa a afundar, e o Senhor o resgata. Por fim, quando tudo se tranquilizou, eles chegaram a um degrau acima na revelação de quem era Jesus para eles. Eles disseram: verdadeiramente és Filho de Deus. Então eles estão andando com Jesus, estão conhecendo Jesus, estão entendendo Jesus e estão tendo cada dia uma revelação mais clara, uma percepção mais nítida de quem é Jesus. Então agora, em Mateus 16, Jesus pergunta aos discípulos. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então o Senhor aqui está interessado no andamento da revelação, do entendimento que os discípulos teriam dele. Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então eles já sabem que ele é o Filho de Deus e que ele é o Cristo, o ungido, o prometido, o Salvador do mundo. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, enquanto Pedro andava com Jesus, aprendia de Jesus, observava Jesus, o Pai revelou a ele que aquele mestre era seu próprio Filho. Jesus é o Filho do Deus vivo. E, então, aqui o Senhor Jesus fala algo mais a Pedro.
traz uma revelação da parte dele. E ele diz: também eu te digo, o Pai já te disse algo a meu respeito, mas eu vou dizer ainda mais. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui o Senhor Jesus fala das suas intenções com relação à igreja, que somos nós, é edificar a igreja. E fala que a igreja será edificada mesmo frente aos poderes do inferno. Os poderes do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno aqui, a palavra é Hades. E Hades é o lugar para onde vão os mortos, onde iam os mortos. É o lugar da morte. Por causa do pecado de Adão, as pessoas eram retidas na morte, até que o Senhor desceu ao Hades, para que aqueles que dormiram no Senhor sejam ressuscitados. E nisso ele quebrou o poder da morte e destruiu aquele que tem o poder da morte. E é diante da resistência do inferno, é diante da resistência daquele que tem o poder da morte, que o Senhor já venceu e até destruiu. Apesar disso, a igreja está sendo edificada. E a nossa fé está sendo edificada. E aqueles que perseveram no Senhor estão sendo edificados na fé. Amém. Mesmo diante da oposição do inferno. Oh, Senhor Jesus. E o Senhor ainda diz a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, o Senhor diz que também confere a Pedro autoridade. Tanto a expressão portas, como a expressão chaves, falam de poder e autoridade. Quando se fala no poder do inferno, fala das portas do inferno, que retém as pessoas na morte. E quando fala da autoridade de Deus concedida aos homens, e aqui Jesus está concedendo a Pedro, ele fala das chaves do reino dos céus. Os Hades têm uma porta poderosa, e o reino dos céus tem uma chave poderosa. Por mais poderosa que seja a porta para trancar, se tem a chave, o poder da porta cai mediante o poder da chave. Então, ter a chave significa ter autoridade. Não é? Isso foi conferido a Pedro. E aqui nós estamos no capítulo 16. E no capítulo 18 o Senhor confere essa autoridade a qualquer 2 ou 3 que orem em nome dele, de maneira concorde sobre a terra. Bom, então aqui eles estão claros que Jesus não é como qualquer um dos profetas. Essa era a opinião do povo, mas eles, andando com Jesus, servindo a Jesus, aprendendo com Jesus, receberam da parte do Pai essa compreensão, que ele era Cristo, o prometido, e que era Filho de Deus. Bom, versículo 20: então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo, não ainda. O nosso encargo de hoje está aqui. A atitude do discípulo diante do que ele é. Se os discípulos agora estão claros quanto à pessoa de Jesus, a pessoa do seu mestre, o seu mestre não é um profeta qualquer, não pode ser comparado aos profetas, ele é especial, ele é aquele que foi prometido e ele é Filho de Deus mesmo. Então, qual a nossa atitude como discípulos? Qual a nossa atitude naqueles que querem ser discípulos? Se nós estamos diante de Jesus, e Ele é o Cristo, e Ele é o Filho de Deus,
E Ele nos chama para irmos após Ele. E se nós temos desejado irmos após Ele, não apenas nos apresentarmos a Ele para pedirmos coisas, se nós, isso é coisa das multidões, mas se nós temos nos disposto a ir atrás de Jesus, e já estamos claros de que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, então qual deve ser a nossa atitude? Se nós estamos diante do Filho de Deus, do Cristo prometido, o nosso mestre não é um mestre como Gamaliel, foi mestre do Paulo, ou qualquer outro mestre dos judeus. O nosso mestre é o Filho de Deus vivo. E o Verbo, a maneira como João, uma das maneiras como João trata Jesus, diz: e o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne, o Mestre se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, como é que nós nos portamos diante da revelação da pessoa de Jesus para nós? Bom, na sequência dos fatos, ali em Mateus 16, na continuação daquela passagem, nós temos isso, a partir do versículo 21 de Mateus 16. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, a partir daquele momento em que eles compreenderam quem era a pessoa de Jesus, o Senhor passou a abrir maiores revelações a eles e falou sobre a necessidade deles sofrer, morrer e ressuscitar. Ele está falando do que ele está para fazer, está falando aos seus discípulos. Essa é uma grande revelação. Então Pedro, ao ouvir isso, teve uma atitude marcante, própria do temperamento dele. E já comentamos isso também. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Poxa, se o mestre está dizendo, vai ser assim, é necessário ser assim, não é? Olha o versículo 21, que lhe era necessário. Se o mestre está dizendo que é necessário, se ele está ensinando, se ele é Filho de Deus, se ele é o Cristo, ouve, o máximo que você pode dizer deveríamos dizer Senhor, eu não entendi essa lição, repete para mim, explica melhor. Mas Pedro não, ele não se portou como discípulo, ele se portou como um amigo, um chegado, que de fato ele era também. Mas aqui ele perdeu a noção de discípulo e mestre, e começou a falar com o mestre, de mestre para mestre, ou na verdade, de um mestre melhor do que o mestre, porque ele começou a reprová-lo. Ô Senhor, o Senhor sempre tem falado tão certo, tantas coisas boas, mas agora o Senhor foi mal, o Senhor andou mal, agora o Senhor não ensinou direito, o Senhor não está dizendo coisas boas. Ô Senhor, de modo algum isso acontecerá. Irmãos, Pedro é o nosso representante, certo? Não vamos esculachar com Pedro, porque ele é muito melhor do que nós. Vamos tratá-lo com respeito. Então eu estou dizendo essas coisas, Pedro errou grave, mas ele é muito melhor do que nós. Então não vamos achar muita graça nele, não. Ainda que seja engraçado, mas o fato é que ele é o nosso representante. E ele teve uma atitude que nós podemos chamar de sem noção. Nós
precisamos aprender a nos portar diante de Jesus, o nosso Senhor. Que tipo de comportamento e atitude nós temos com respeito a Jesus, né? Quando nós ouvimos os seus ensinamentos, quando nós lemos a Bíblia, ouvimos uma mensagem, ou de qualquer forma, seja que forma for, nós ouvimos as palavras de Jesus. Como é que eu ouço essas palavras? Deixa eu falar. Como eu trato as palavras de Jesus? Como eu lido com o ensinamento do Mestre? Pedro aqui estava andando com Jesus. Então ele disse algo a Jesus. Hoje nós não estamos andando com Jesus de uma maneira física, como Pedro andou. Mas espiritualmente, se queremos ser discípulos, nós estamos andando com Jesus. E quando eu leio a Bíblia, quando eu ouço as palavras do Senhor, ou quando eu leio as palavras do Senhor, como é que eu reajo? Com temor ou com reprovação? Tem coisas que a gente ouve e talvez não acatemos com o devido temor e reverência, como Pedro fez. Pedro acho que fez uma vez e aprendeu, vamos ver, deve ter aprendido muito bem aprendido, ainda que ele vá repetir essas doses, a dose, né? Mais para frente o Senhor disse: você me negará. Ele falou: não, Senhor, de modo algum te negarei. Ele conseguiu repetir a reprovação que já teve anteriormente. E nós? Será que somos melhores do que Pedro? Né? Quando a palavra fala conosco e nos corrige, será que a gente pula? Será que eu penso assim: ah não, isso não é para mim não. A esposa tivesse. Né? O outro que tinha que estar aqui. Ele faz muito disso, né? Por isso essa palavra é boa para o fulano, né? Caía bem naquela irmã. Aquela pulsa aqui está boa para aquela irmã, para aquele irmão. Irmãos, tudo que a gente lê e ouve, primeiramente é para nós mesmos, não é? Bom, vamos avançar aqui. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vou avançar um pouquinho. Aqui é a mesma passagem, né? Só que eu coloquei um pouco aumentado. Mas presta atenção no versículo 23. Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Irmãos, vamos nos deter um pouco mais aqui. No versículo 22, nós vemos um Pedro confiante, ousado, chamando o Senhor à parte, reprovando e dizendo que o que Jesus falou que aconteceria, não vai acontecer não. Irmãos, esse tipo de confiança, esse tipo de autoconfiança, não cai bem no discípulo de Jesus. Ainda nós temos que aprender muito com respeito a darmos ouvidos ao que Jesus diz. Nós temos que considerar o nosso viver. E se temos tratado a nossa vida, ou tratado a nossa fé
com base nas nossas convicções pessoais ou nos ensinamentos de Jesus? As minhas decisões, os meus comportamentos, principalmente as minhas reações, aquela coisa que, pum, sai de estado, tem a minha cara ou tem a face de Jesus? Se tem a minha cara, e todo mundo me conhece bem, isso é coisa dos árabes, né? Então, como discípulo, eu não estou aprendendo direito. Essa autoconfiança que Pedro demonstrou é própria dele, própria do temperamento dele, do modo de ser dele. E nós não podemos dizer que ele não foi legal. Não, ele foi legal. Ele foi muito bom. Ele foi muito amigo. Ele falou uma palavra para consolar Jesus. Mas sem noção. Como é que você fala isso para o mestre? Então, se a gente ficar olhando só para a Bíblia, nós vamos falar: ei, irmão, Pedro era desse jeito mesmo, hein? O senhor está dizendo, você vai me negar? Ele diz: não, vou não. Os outros podem te negar, mas eu não. E já tinha aprendido essa lição. E repetiu ainda de maneira mais intensa, pior, depois. E acabou por negar o Senhor. E depois teve que ser restaurado pelo Senhor. Então a palavra que ficou. Nós temos que considerarmos o nosso modo de vida. Como é que nós vivemos? Baseado nos nossos pensamentos, nas nossas opiniões, nos nossos conceitos ou na palavra do Mestre. Tem coisas que já aprendemos. Então, vamos andar de acordo com o que temos aprendido do Senhor. Tem coisas que nós nos deparamos com situações que eu não sei como agir. Então vamos em oração. Perguntar ao Senhor: Senhor, qual a tua direção nesse assunto? Mestre, como o Senhor me ensina nesse caso? Nós vemos que as multidões, quando ouviam alguma palavra do Senhor, levantavam-se e iam embora. E o Senhor tinha falado por parábolas, ou tinha falado coisas incompreensíveis. E a multidão achava um conjunto da obra, do falar, muito sábio, mas ia embora para casa sem saber claramente o que tinha ouvido. Os discípulos procuravam o Senhor à parte. Os discípulos procuravam o Senhor, o Mestre, em particular. Perguntavam: Senhor, explica-nos tal parábola. Ô Senhor, por que não pudemos expulsar aquele demônio? Ô Senhor, por que isso? Por que aquilo? Então, se o nosso viver não é de multidão, se o nosso viver é de discípulo, então precisamos chegar a temer em levar em conta a nossa maneira de pensar, em prejuízo do ensino do Mestre. O Senhor não tem nos negado a sua comunhão. Se nós nos voltarmos a Ele em oração, o Espírito nos ajuda e nos ilumina e nos traz a resposta do Senhor. Nós somos ensinados com respeito a Jesus por meio do Espírito Santo. Vale a pena a gente ver uma passagem sobre isso. João 16. Abra, por favor, em João 16. Aqui o Senhor Jesus está falando sobre a vinda do Espírito Santo. Versículo 7, 16, 7. Diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos ou é conveniente a vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá.
Ele já falou do Consolador no capítulo 16. É o Espírito Santo. Não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então isso são coisas que o Consolador fará. Ele convencerá o mundo destas coisas, do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é o próprio Consolador. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito da verdade os guiará a toda a verdade. Não falará por si mesmo, como Jesus falava. Ele não falava por si mesmo, ele falava o que tinha visto e ouvido do Pai. E o Espírito Santo também vai agir assim. Versículo 14. Ele, o Espírito da verdade, me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Então o Espírito Santo nos ministra o que é de Jesus. Hoje se dá tanta ênfase aos poderes do Espírito Santo, e de fato eles são reais, estão disponíveis para aquele que tem fé. Mas aqui ele está dizendo um outro aspecto do Espírito Santo. O Espírito Santo vem para ensinar Jesus a nós. Então, não estamos privados do Mestre. Nós temos o Mestre. E na verdade, de uma maneira muito mais rica do que os discípulos tinham quando estavam andando com Jesus. Porque Jesus disse: eu tenho muitas coisas para falar, mas agora vocês não podem suportar. Mais para frente vocês suportarão, mas lá vocês serão ensinados pelo Espírito Santo, e Ele falará do que é meu. Então, irmãos, nós temos que aprender a voltar ao Senhor. Entregar o nosso pensar. Então, voltando aqui, no 23. Arreda Satanás. Puxa, Pedro, o seu homem natural, e mesmo expressando tanta bondade e compaixão pelo Senhor, que falou de morte, ele ainda estava com uma mente regida por Satanás. E o Senhor disse para ele: tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Isso é o que está na revista e atualizada. Embaixo eu coloquei o que está na revista corrigida, que está melhor. Na revista corrigida diz assim: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. A palavra escândalo é uma palavra grega, né? Escândalos, que significa tropeço. É como se o Senhor estivesse dizendo para Pedro: Pedro, você está manipulado por Satanás para me fazer tropeçar. Você está me armando armadilha, Pedro, quando diz que as coisas não serão assim. E prossegue dizendo: porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então aqui o Senhor corrigindo Pedro e a todos nós de maneira tão severa, repreendendo até Satanás, ele está dizendo: discípulo meu, você tem que aprender a pensar da parte de Deus.
você ainda pensa como os homens. Você pensa como seus pais, você pensa como judeu, você pensa como ser humano, você pensa como você foi educado, criado, formado, você pensa de acordo com o seu homem natural, você pensa de acordo com os seus temperamentos, você pensa de acordo com a sua personalidade. Tudo isso é do homem. E por trás desse homem natural, quem está? Irmãos, aqui tem uma lição dura demais, mas salvadora demais. O nosso pensar, irmãos, até que tenha sido renovado pela palavra de Deus, é manipulado por Satanás. Mesmo um pensamento bom como esse de Pedro. Senhor querido, é duro demais isso, irmãos? Ô irmão, muito bom o que você disse, mas você já orou? Isso é revelação de Deus? Você já tratou esse assunto com o Senhor? Não, então sai para trás, Satanás. É duro demais? Vamos embora. Vamos embora, vamos parar com isso. Então agora tudo é o diabo, tudo é o diabo. Se não foi renovado por Deus, é diabo. Uma mente que não foi ensinada por Deus, que não foi renovada nos ensinos de Jesus, está enganada. Está sob a influência daquele que é o pai da mentira. Está debaixo de engano. Está enganado e está procurando enganar outros. Como Pedro tentou enganar a Jesus, sem saber de nada disso, simplesmente na sua espontaneidade. Jesus revelou: tem diabo em você. Oh Senhor Jesus. Bom, para nós encerrarmos, vamos ler uma passagem bastante conhecida. Vamos ler Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Porque se nós considerarmos o seguinte: por que que eu me sinto tão atribulado? Por que eu me sinto tão angustiado? Por que eu me sinto tão fraco para viver a minha fé cristã? Por que a minha vida ainda parece com a vida das pessoas que não têm Jesus? Por que eu ainda peco com os outros? Ou por que eu sinto medo com os outros? Por que eu me desespero com os outros? É porque a mente não foi renovada. A minha mente ainda é uma mente segundo os homens, segundo a cultura desse mundo, segundo o velho homem, segundo o pensar sem Cristo. Por isso eu estou atribulado, por isso eu sou angustiado. Por quê? Porque esses pensamentos procedem do mentiroso. Procedem de engano. Mas na hora que eu entrego a minha mente à renovação da palavra, então o medo começa a sair. O desespero vai desaparecendo. Então aqui Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis. O que é conformeis? É tomar a forma. Não tenhais a forma deste século, ou deste mundo, ou desta era. Não seja como as pessoas deste mundo. Não pareça com eles, não tenha a forma deles. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o que é que transforma a nossa vida verdadeiramente? É o renovar da mente. E a mente é renovada pelo quê? Pela palavra. Pela palavra. Não é só pelo estudo da palavra, mas é pela palavra ministrada pelo Espírito da verdade. Que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Quando a nossa mente está entregue humildemente ao Espírito da verdade, Ele nos ensina as palavras de Jesus. Ele nos explica as palavras de Jesus. Ele nos traz o discernimento. E isso se torna para nós
não só um entendimento claro da verdade, mas isso tem poder transformador. O que transforma a nossa vida, para não sermos parecidos com o mundo, é a renovação da nossa mente. Não tem a forma do mundo, mas transformai-vos. Então perceba nessas duas palavras: conformar e transformar. Formar, conformar, ficar com a forma do mundo. Transformar, mudar a forma. Então, naturalmente, irmãos, nós temos a forma do mundo, como Pedro. Nós cogitamos, pensamos, consideramos as coisas dos homens. Então, nós temos que perder essa forma mundana. Sim. Perder essa forma e assumir uma outra forma. Isso é transformação. Metamorfose é a palavra grega. Isso é transformação. E como é que vem a transformação do nosso ser, da nossa vida, do nosso estado interior? Pela renovação da mente. Os meus conceitos têm de cair. E os conceitos de Jesus têm que se instalar no meu coração. É isso que traz Deus de uma maneira real para o meu viver. E por fim, no versículo ele diz: é nessa mente renovada que vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus não cabe na mente conformada com o mundo. A vontade de Deus era que Jesus subisse a Jerusalém, sofresse, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas isso não cabia na mente de Pedro. Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Por quê? Porque a mente dele era mundana, ainda que generosa, que boa. Ele pensava como os homens. E a vontade do Pai era que Jesus sofresse, morresse e ressuscitasse. Mas isso não entrava na cabeça do Pedro. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, a nossa vida não tem como se tornar boa, de verdade, se a nossa mente não for renovada para compreendermos a vontade de Deus. E se você entende que a vontade de Deus é penosa, é dura, nossa, a vontade de Deus, eu ser assim, ser assado, puxa, lê a Bíblia, tem invasão de homens, e está penosa a vontade de Deus? A palavra de Deus está penosa? Porque a vontade de Deus não foi trabalhada ainda no seu coração. Então a vontade de Deus parece penosa, mas na hora que você se entregar ao poder transformador que o Espírito Santo opera pela renovação da nossa mente, você vai descobrir que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. E aí você vai ser um cristão feliz, não um cristão empurrado, cristão de má vontade. Faço alguma coisa para Deus com medo de ir para o inferno. Ou então, vai que Deus tira a proteção dele, eu bato o carro ali na esquina. Ou vai que o ladrão entra na minha casa, ou eu pego um câncer. Então eu vou ser crente, eu vou na reunião arrastado, porque a mente ainda é mundana, por isso vem arrastado. Ainda você não descobriu que tudo é bom, agradável, perfeito. Então é penoso ser crente, é penoso ser cristão, sofrido, porque não viu nada, não viu, é mundano que nem Pedro. Está acalentando Satanás no coração. Só uma boa dúvida de Jesus, dizendo: sai, Satanás! A dúvida de Jesus não é minha, não. Eu não vou dizer para os irmãos isso, mas que o Senhor esteja dizendo, esteja esclarecendo o coração dos irmãos. Aí você vai ver só como é bom ser cristão, como é bom, agradável e perfeito. Amém? Amém. Não foi fácil para Pedro, não é fácil para nós. Mas aqueles que seguem ao Senhor são honrados pelo Senhor. E o Senhor
Senhor renova a mente e transforma o nosso viver. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar para encerrar? Senhor querido, Senhor, a tua palavra é como uma faca, uma adaga de 2 gumes, apta a penetrar o coração e nos trazer discernimentos. Senhor querido, nós queremos a tua palavra penetrando o nosso coração para nos dar discernimento. Pedro não teve discernimento naquela hora e nem depois, foi aprender mais tarde. Senhor, nós não somos melhores do que Pedro. Senhor, não desista de nós. Insista com cada um de nós. Os teus discípulos não são fáceis para ti. Ainda é uma geração incrédula e uma geração perversa. Suporta-nos, Senhor, e nos ensine a tua verdade. Porque sem o conhecimento da verdade não há liberdade, não há libertação. E nós continuamos presos, Senhor, a todas as amarras satânicas. Nos liberta, Senhor. Faça-nos discípulos fiéis. Ajuda-nos a termos a atitude adequada diante de Ti. Livra-nos, Senhor, da nossa autoconfiança, de sermos ousados para contigo. Não, Senhor. Nós queremos ser submissos, sujeitos, aprendendo a Ti. Estamos nessa caminhada, Senhor. Ajuda-nos, leva-nos adiante, tolera-nos, suporta-nos, tenha paciência com cada um de nós, mas transforma o nosso viver, renova a nossa mente, e nos permita conhecer a Ti e a Tua vontade, boa, agradável, perfeita. Ó Senhor, leva-nos, livra-nos de todo o peso, Senhor, de sermos cristãos. Renova o nosso coração. Nós te rogamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.